Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Sábado é dia de festa porque sábado é o aniversário da criação, não? Cada sábado a gente lembra da criação, do Criador, sobretudo, não das obras nossas, mas das obras dele. E eu louvo a Deus. Vocês sabem que eu falei alguns anos atrás, quando fiz uma semana de oração aqui, em 1990, por aí, que eu conto os sábados da minha vida. Esse é meu sábado número 2838. E eu conto porque é o melhor dia da semana. E eu, às vezes, coloco todos eles juntos. Já deu mais de 7 anos de sábado. Você já consegue imaginar alguns cálculos aí? E fico pensando, o que seria se Deus me colocasse todos esses dias juntos? Se a vida seria mais feliz ou menos? Porque um sábado por semana parece que passa, mas se todo dia fosse sábado, um dia isso vai acontecer, não? Quando Cristo voltar, todos os dias no céu serão sábado. Todos os dias. O pôr do sol de sexta-feira será a volta de Cristo, mas nunca mais haverá o pôr do sol de sábado. Então eu penso que a gente tem que ir se acostumando com o sábado, e tem que ser um dia muito feliz. Ao ponto de, em vez do sábado estar cada vez mais parecido com os dias da semana, os dias da semana deviam ficar cada vez mais parecidos com o dia de sábado. A gente devia cantar muito mais os hinos de sábado durante a semana do que às vezes ser pego com uma música não sabática no sábado. Eu chego a pensar que vai gostar do sábado, do céu quem gosta do sábado, vai estar pronto para o céu quem está pronto para o sábado. E eu estou orando a Deus para que em breve essa minha contagem progressiva acabe e ela seja regressiva. Estamos na contagem regressiva, só não sabemos quando. Quantos sábados faltam? Mas como foi dito, os acontecimentos finais nos mostram que estamos chegando lá. Não no fim do mundo, mas no início do novo mundo. Não estamos chegando no fim, estamos chegando no início. O que são 80, 100 anos comparado com a eternidade? Está chegando a festa principal. Está chegando o início de tudo. Está chegando a vida eterna, está chegando a hora da gente voltar para casa. Desde que o Gilson me convidou para estar aqui nesse sábado, uns 2 meses atrás, eu perguntei a Deus o que pregar na igreja central, a minha igreja, esta igreja tão diferenciada. E durante esse tempo Deus tem fortemente me posto na mente o tema que eu vou apresentar aos irmãos. Ele não é bem um sermão, mas é um tema bíblico, cristocêntrico, que eu creio que é uma mensagem que Deus tem para a igreja nesse tempo final, para a gente refletir um pouquinho. E o tema desta mensagem é a individualidade da missão. Porque costumeiramente nós olhamos a missão dos textos, palavras de Cristo na Bíblia, que eu gostaria de nesta manhã repartir com os irmãos um pouquinho. Mas antes de irmos a esses textos, eu quero ler um texto de Ellen White, que ela dá um pouco de base para a gente ter esse estudo nesta manhã, que é mais um estudo que um sermão. Ela escreveu o seguinte: os membros da igreja não devem, porém, esperar um sermão cada sábado. Ocasiões há em que convém fazerem os nossos pastores, no sábado, em nossas igrejas, breves discursos cheios de vida e do amor de Cristo. Então eu estou aqui me alicerçando em Ellen White para dizer que não será um sermão, será um discurso, não sei se tão breve quanto ela pediu, mas cheio do amor de Cristo, com segurança. Mas vamos deixar o tempo da escola sabatina. E eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, então, e nós vamos a Mateus 24:14. Esse é um dos primeiros textos que eu entendo que Deus tem uma mensagem
a mais a nos dar no momento presente, nesse tempo final da história, pouco antes de voltar para casa. Mateus 24:14. Você sabe de cor esse texto, não? Mateus 24:14 diz assim. Vamos ler juntos? Eu creio que a maioria das versões, ela é a mesma. Vamos juntos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Quando a gente ouve esse texto, lê esse texto, a gente fica pensando duas coisas. Primeiro, o que falta para a volta de Cristo? Será que alguém poderia responder? É uma aula aqui, é uma reflexão. O que falta para a volta de Cristo? Pregação do evangelho ao mundo todo. E a segunda pergunta que eu colocaria nesse texto é: quem vai pregar o evangelho ao mundo todo? Bom, essa pergunta eu respondo daqui a pouquinho. Vamos primeiro pensar alguns aspectos em relação a esse texto aqui. Ellen White tem algumas citações que ela fala o que deve ocorrer antes da volta de Cristo. Eu peguei duas únicas que representam uma série de textos. Numa diz assim: a obra não será terminada enquanto os membros não se unirem em serviço. Você percebe um ponto aqui nesse texto? Ela tira o foco do resultado do trabalho dos membros para a ação dos próprios membros. Ela não disse aqui que a obra não será terminada enquanto o mundo todo não for evangelizado. Ela não está dizendo isso. Parece contrariando palavras de Cristo? Parece. Ela diz assim, não, quando a igreja se levantar e se unir na pregação do evangelho, o evangelho será pregado no mundo todo. A obra será concluída. Na segunda citação aí, eventos finais, diz assim, quando o caráter de Cristo, vamos juntos? Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Bom, aqui ela já mudou um pouco mais ainda. Ela tira o foco das pessoas que estão lá fora, coloca nas pessoas que estão aqui dentro e coloca a ênfase no caráter, nem é na ação dessa igreja, no caráter da igreja. É como se ela dissesse assim, a grande pergunta não é se o mundo está pronto para Cristo vir à terra. A grande pergunta é se a igreja está pronta para receber Cristo nessa terra. Vá pensando um pouquinho nessas frases. Então, a gente começa a pensar aonde está a igreja na pregação do evangelho. Alguns números para você se alegrar e para ser desafiado também. Se nós olhássemos os últimos, eu peguei aqui de 1954 para cá, e se nós olhássemos quantos habitantes por adventista há no mundo, nós vamos ver uma escala extremamente positiva para a igreja, porque os nossos avós, ou nossos pais, ou alguns de nós já éramos membros batizados, tinham que evangelizar 2.865 pessoas para Cristo voltar. Para todos ouvirem o evangelho, cada um tinha que trabalhar com 2.800 pessoas. Mas agora, no ano passado, esse número chegou a 379. Ficou melhor ou não? Bem melhor. Se cada membro adventista no planeta Terra entrasse em contato com 379 pessoas, nós pregaríamos o evangelho para o mundo todo. Então a gente começa a pensar, uau, mas estamos chegando lá então. Agora eu vou mostrar um outro dado para você ser desafiado. A população não adventista no mesmo período, ela saiu de 3 bilhões e 200 milhões para 7,2 bilhões, quase 7,2. A população mundial tem, mas tirando os adventistas. Então a gente começa a pensar, bom, embora o número tenha sido favorável para nós na proporção habitantes por membro, mas o número de pessoas que precisam ouvir o evangelho eterno de Apocalipse 14 aumentou nesse período, mais do que dobrou. Então eu fico pensando, o desafio é muito grande? Para nós vermos que nós temos que pregar o evangelho ao mundo todo? Será que é possível? Será que nós estamos andando para o outro lado até? Agora se eu mostro um outro dado,
Qual é o percentual que os membros da Igreja Adventista são? Eu não estou dizendo que só Adventista se salve, não é isso. Eu estou falando da missão da Igreja Adventista. Então, qual é o percentual que os membros da Igreja Adventista representam da população mundial? Bom, se nós olharmos ali no ano de 1989, nós éramos 12%, e agora somos 0,12%, e agora somos 0,26%. Melhoramos bastante, sim ou não? Sem dúvida. Mas somos 0,26%. Depois de 172 anos, desde 1844, nós somos 0,26%. Então eu estive pensando, Senhor, é possível a pregação do Evangelho através dos adventistas para o mundo todo? Essa pergunta fica. O Evangelho do Reino será pregado ao mundo todo? Vamos voltar a esse texto. E agora eu queria que você pensasse um pouquinho. Qual é o sujeito do texto de Mateus 24:14? Onde está o sujeito? Quem é, segundo o texto, não segundo a nossa concepção, quem é que deve pregar o Evangelho ao mundo todo? Esse é um texto que tem mexido comigo muito ultimamente. Porque ali diz, será pregado. Será pregado. Quem pregará? Você sabia que em teologia nós chamamos isso de passivo divino? Passivo divino significa passivo porque o sujeito não aparece, divino porque compreende-se que o sujeito aqui é o próprio Deus. Em outras palavras, Deus, de alguma forma, fará com que o Evangelho do Reino seja pregado ao mundo todo e então virá o fim. Não é ação humana, é ação divina, amém? Porque se fosse humana, parece que estaríamos mais longe do que lá no início. Porque o número hoje de pessoas a serem evangelizadas é muito maior que no passado, sem contar alguns povos cuja dificuldade de entrar é extremamente grande, e os irmãos têm lido, ouvido e visto notícias desse gênero ultimamente. A dificuldade de entrarmos em alguns povos na pregação do Evangelho. Aqui trata-se do passivo divino. Deus é o autor da pregação do Evangelho. Aí você pode dizer, mas aonde fica a missão da igreja? Aonde fica a nossa participação? Por que se fala em missão na igreja? Bom, essa é a outra parte da pregação. Mateus 24:14, então o primeiro ponto é, quem prega o Evangelho é Deus, Ele é o responsável por esta grande missão da pregação em todos os povos, e nós simplesmente participamos, mas o sujeito é o próprio Deus. Agora, o segundo texto que eu quero que você leia comigo está em Lucas 10, verso 2. Esse é um outro texto bastante interessante também. Lucas 10, verso 2. Lucas diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: Jesus, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu vou mudar algumas palavras porque elas vão ficar mais próximas ao original. Primeira aqui diz assim, no original diz assim: a colheita é grande. A ênfase do texto original não é o espaço físico, a seara, o planeta Terra é grande, não é essa a ênfase no original. A ênfase é a colheita final vai ser muito grande, muita gente será salva. Aleluia! Porque mostra o fruto do trabalho de Deus junto da igreja. Então não é tanto decepcionante quanto o trabalho é grande demais. É de vitória. O resultado será muito grande. Mas o problema está na seguinte frase: mas os trabalhadores são poucos. Esta frase aqui é meio estranha porque todo cristão foi chamado por Deus. E se foi chamado, nós somos trabalhadores. E por que é que no meio de tantos membros se poderia dizer que os trabalhadores são poucos? Porque você sabia que se cada membro adventista hoje, do 7º dia, levasse a mensagem para uma pessoa que não comunga com a fé adventista, por ano,
Sabem quantos anos nós levaríamos todas as pessoas do Paraná para Cristo? 7 anos. E da região sul do Brasil? 7 anos. Só um por membro por ano. E no planeta Terra? 9 anos. Se hoje eu, durante o ano 2016, tentasse levar a Cristo uma pessoa e levasse a Cristo, e discipulasse essa pessoa para ela no próximo ano fazer a mesma coisa, durante 7 anos, ou vamos pôr o planeta Terra, durante 9 anos, se eu fizesse isso só levando 9 pessoas a Cristo, discipulando, nós batizaríamos o planeta Terra todo em 9 anos. E depois de 172 anos como igreja, nós somos 0,26%. Por que os trabalhadores são poucos? Porque há muitos trabalhadores que não trabalham. Porque Satanás tem tirado o foco, tem nos distraído do grande negócio da nossa vida, que é servir a Deus, que é o negócio da igreja. E no meio da rotina da vida, a gente vai perdendo o rumo do porquê da nossa existência. Qual é a razão de ser da igreja? Por que estamos aqui? E é por isso que Lucas diz assim, o grande desafio é que, embora o resultado será grande, isso não é problema do céu, a salvação dos povos. O problema de Deus não está lá fora, está aqui dentro. Os semeadores são poucos. E aí vem uma parte muito bonita que a grande solução, e aqui eu já estou mostrando algumas coisas, vejam ali. O problema está na primeira sentença. A colheita é abundante, melhor ainda a expressão, mas operários são poucos. Esse é o problema. Aqui na região sul do Brasil, nós somos 30 milhões de habitantes, arredondando. E nós temos 25% dos membros que já descobriram seu dom e desenvolvem algum dom para a pregação do Evangelho. Aí no meio tem uma frase lapidar que é a grande solução. Orem fervorosamente ao Senhor da colheita. A solução dessa igreja passa pela vida espiritual da igreja. Passa pelo clamor da igreja. Pelo clamor de quem está acordado, dizendo, Senhor, acorda quem talvez não achou o seu dom ainda. Senhor, acorda essa igreja. Senhor, me faça acordar mais ainda. Talvez estou sonolento, não estou acordado. A grande solução, o que muda essa igreja, uma igreja inativa, para uma igreja poderosa, é orem fervorosamente, clamem ao Senhor. Você sabe que existem 3 tipos de oração. Existe a reza, que você repete uma oração que alguém criou. Existe a oração, que Ellen White diz que é o abrir do coração a Deus, e nós somos fortes na oração, orações que nós criamos, que nós pensamos quando nós oramos. Mas tem um terceiro tipo de oração, que é o clamor. Ana clamou ao Senhor e Deus lhe deu um filho. Davi clamou ao Senhor e Deus ouviu sua oração. E aqui a expressão é a mesma, tem que clamar. Quando a igreja jejua, quando a igreja faz vigília, quando a igreja se levanta de madrugada para clamar a Deus pelo poder do Espírito Santo, aí Deus dá a resposta. E qual é o tipo de resposta que Deus dá depois da nossa oração? A gente poderia pensar, bom, Deus vai dar a resposta dando uma estratégia evangelística para a igreja. Deus vai trazer pessoas que têm um dom tremendo de mobilização para a igreja. Deus vai dar mais dinheiro para a igreja. Deus vai dar recursos para construir mais prédios, para levar mais missionários. Não é esta a grande solução que Cristo disse? Clamem ao Senhor da colheita para que envie para fora operários para a sua colheita. A solução está aqui. Agora, quando o texto original aqui, aliás, a nossa Bíblia diz assim, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Mas no original tem uma expressão que diz assim, não é mandar, é enviar para fora no original. Por que a palavra, a expressão enviar para fora? É porque há muitas pessoas, muitos trabalhadores que estão dentro de casa. Você sabe aquele agricultor que quando chega a época da colheita, ele se ajoelha na sala de estar, sobre o estofado, sobre o tapete da sala, sentindo a brisa do ar-condicionado, e diz, Senhor, chegou a hora da colheita. Por favor, Senhor, manda o trigo vir aqui para a sala de estar, para que eu possa colhê-lo aqui na minha sala. Está muito quente lá fora, muito causticante o sol, é muito cansativo o trabalho. Senhor, manda o trigo vir aqui, para que eu possa colhê-lo aqui na minha sala de estar. No Novo Testamento nunca tem a expressão vinde, exceto para as crianças. Vinde a mim. Cristo disse, vinde a mim.
Mas quando disse para a igreja, disse: ide, ide. Nós queremos que as pessoas venham, cruzem o abismo entre a casa delas e a igreja. Mas o desafio do céu para nós é: nós temos que cruzar o abismo entre a igreja e a casa das pessoas. Nós é que temos que ir. Então o grande desafio aqui é: clamem ao Senhor da seara para que envie para fora aqueles membros que só ficam dentro da igreja. É uma reflexão, irmãos, uma reflexão. Para a sua colheita, porque nós temos 150 mil membros, pelos dados que a Escola Sabatina levanta todos os sábados. Em 3 perguntinhas na chamada da Escola Sabatina, né? Aquelas perguntinhas nos dão essa resposta aqui. 3/4 dos membros não colocam ali: olha, a semana eu desenvolvi meu dom da seguinte forma. E nós vamos entrar um pouquinho mais nesse item aqui. Então, Senhor, envie para fora os 75% que até agora eles estão recebendo, mas não estão se envolvendo. Por que é tão importante envolver essas outras pessoas? Porque o céu decidiu isso. Olha só o que o céu decidiu. Ellen White escreveu num texto que ele é lapidar. E quem sabe pode passar para mim aí, por favor? Um texto que talvez seja o ponto central da mensagem em relação a um texto de Ellen White aqui. Ela escreveu o seguinte: o grande derramamento do Espírito Santo que nós estamos clamando como igreja já não é de hoje, o qual vai iluminar a terra toda com a glória de Deus. Esse derramamento do Espírito Santo não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido. O que é esse povo esclarecido? Ela responde: que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. O que é ser cooperador de Deus? Ela responde: quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas esse derramamento, que é fruto do trabalho dos membros, não acontecerá enquanto, você pode ler junto comigo, enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Está entendendo a importância dessa reflexão? A maior parte dos membros precisa ser cooperador de Deus. Enquanto a maior parte dos membros não for cooperador de Deus, o Espírito Santo, Deus, ele poderia fazer sem a igreja, mas ele decidiu que a igreja deveria andar junto. Ele decidiu por misericórdia a nós, que nós deveríamos participar do processo. E ele diz: enquanto a maior parte da igreja não for cooperadora, ele não vai descer o Espírito Santo para que aconteça a parte final da pregação do Evangelho. Porque aí eu colocaria da seguinte forma, segundo o que Ellen White escreveu: o nosso sonho é a segunda vinda de Cristo. Mas antes da segunda vinda de Cristo, deve haver a pregação do Evangelho no mundo todo, Mateus 24:14. Mas Ellen White diz que essa pregação no mundo todo, ela acontece por causa do Espírito Santo. Não é fruto humano, é do Espírito Santo. Mas Ellen White também diz que para que o Espírito Santo venha, mais da metade dos membros da igreja tem que ser cooperadores de Deus. Você consegue ver essa sequência dentro da Bíblia do Espírito Profecia do que vimos até aqui? A igreja se levanta como gratidão à salvação, ao ministério de Cristo pelo planeta, mas por mim também, e oferece seus dons em gratidão. Quando Deus vê que a igreja se levanta para esta ação, Ele faz por nós o que nós jamais conseguiremos fazer. Ele manda o Espírito Santo, que prega o Evangelho para o mundo todo, e então Cristo volta à terra. O processo inicial que estou colocando aqui, segundo Ellen White, é que a maior parte dos membros tem que se envolver para que o Espírito Santo desça. E veja como ela é forte nas palavras. Jamais poderemos ser salvos na indolência e inatividade. Pense agora na individualidade da missão. Não pense para o seu colega de banco. Pense agora, eu penso para mim. Jamais poderei ser salvo na indolência e inatividade. Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva a vida inútil e ociosa. Não nos é possível deslizar para dentro do céu. Nenhum preguiçoso pode lá entrar. Quem recusa cooperar, cooperador de Deus, cooperar com Deus na terra, não cooperaria com Ele no céu. Não seria seguro levar esse membro para lá. É interessante a maneira dela expressar, não? Olha esse outro. Não será nos livros do céu registrado como cristão ninguém que não tenha espírito missionário. Mas eu não tenho o dom de pregar, de dar estudo bíblico, de cantar.
Calma. Daqui a pouquinho a gente entra nisso. Fica com esse sentimento aqui. Eu tenho que ter um espírito missionário. Se eu quero que meu nome seja colocado no livro da vida no céu. Esse é um ponto. Agora veja esse outro. Não há um inativo no céu. Nenhum. E ninguém entrará nas bem-aventuradas mansões que tenha deixado de demonstrar amor para com Cristo e que não tenha envidado esforços para a salvação de outros. Ninguém no céu vai testemunhar com a história dos outros. Olha, Senhor, eu estou aqui no céu, muito feliz, e agora eu vou dar meu testemunho. Eu quero falar sobre o irmão João lá da minha igreja. O irmão João era um missionário tremendo. E olha quantas pessoas ele trouxe para... Não, não é isso. Conte da sua experiência. Conte o que aconteceu com você lá na terra. Como é que você reagiu à salvação que recebeu? De graça recebesse, de graça dai. Conte o seu testemunho, o seu testemunho. E o último pensamento é muito forte. A inatividade é registrada nos livros dos céus como oposição à obra de Cristo. Pois ela produz a mesma espécie de fruto que a franca hostilidade. Deus clama por ativos obreiros, trabalhadores da vinha. É como se dissesse assim, ó, não há meio termo. Ou você é oposição, ou você é um missionário. Ou você é missionário, ou você é oposição. Não existe meio termo. Não existe, olha, eu não tenho esse dom que vocês estão pedindo como liderança de igreja. Eu posso vir aqui, mas me falta... Não existe isso. E Ellen White chega a dizer que é franca hostilidade. Cristo disse, não vos conheço, apartai-vos de mim. No momento ele fala isso. Agora, a igreja mundial tem um slogan para esse quinquênio que eu creio que você já sabe nessa altura. Deveríamos todos estar bem inteirados da marcha da igreja. Qual é a visão da igreja? E a visão é essa aí, total envolvimento dos membros. Não é uma meta para organização, para instituição. É membro, total envolvimento dos membros. A preocupação da igreja hoje é chegar lá na ponta. Será que cada membro entendeu a sua missão, a individualidade da missão? Na divisão sul-americana, nós temos um slogan muito bonito chamado Meu Talento, Meu Ministério. Meu talento, meu ministério. Então a pessoa descobre o que gosta de fazer e transforma num ministério. Aqui nós temos o irmão Paulo, né? Torres, que é um violinista. E ele fez desse talento dele um ministério. E ele faz evangelismo dos hospitais, aí você sabe disso, né? E eu sei que muitos aqui têm também isso, eu sei disso. Mas e não sei de muitos de vocês também. Mas o bonito é saber que as pessoas, assim, o que é que eu mais gosto de fazer? E transformam num ministério e não importa como é esse ministério. Cada dia a gente tem ouvido histórias bonitas de ministérios que a gente nunca pensou na vida. Nós temos um folheto lá na União com mais de 200 maneiras de falar de Cristo. 200. Será que você não tem um desses 200 dons aí? Aqui na União nós temos usado um outro slogan que é cada um salvando um. Cada um salvando um. E às vezes eu tenho dito que normalmente o cada um salvando um é cada membro salvando uma pessoa lá de fora. Mas você poderia dizer que também é cada não cristão salvando um cristão. Porque se a salvação depende de, não que a salvação é pelas obras, mas é a minha reação à ação. Então eu tenho que dizer assim, na verdade, quando uma pessoa está precisando de alguém para ser salva, ela me salva também. Eu sou salvo em Cristo, não temos dúvida disso, mas minha resposta deve ser esta. E por falar em resposta, em Mateus 24:14, nós dissemos que Cristo diz que a pregação do evangelho é coisa do céu. Será pregado, Deus vai pregar. Eu falei passivo divino. Mas qual é a reação do ser humano? Vamos a Mateus 25. Aqui está a reação do ser humano à ação divina. A reação é a expressão, a reação. Em Mateus 25 nós temos 3 parábolas aqui. Uma delas a parábola das 10 virgens. Aqui fala sobre a comunhão, o óleo, o azeite do Espírito Santo. Esta é a primeira parte do ser humano. Comunhão com Deus. Minha reação, intimidade com Deus. Segundo, veja verso 31 em diante. Está ali o grande julgamento. Aqui está falando sobre as ações que eu faço para o meu semelhante para impactá-lo e mostrar Cristo em minha vida. Lição da Escola Sabatina desse trimestre. Pregar a Cristo através do exemplo, através do social, partindo da necessidade básica onde eles se encontram e levando até onde eles não pensam que existe, que é Cristo Jesus. E no verso 14 ali, começa a parábola dos talentos, e aqui está a missão. Comunhão, relacionamento e missão. Parábola dos talentos fala sobre comunhão.
O grande julgamento fala sobre relacionamento. E a parábola dos talentos fala sobre a missão. E aqui nós temos um triângulo perfeito. Deus se comunica comigo através da comunhão. Cada dia comunhão com Ele. Eu me relaciono com o próximo através do relacionamento. Eu nos outros. E eu levo os outros a Deus através da missão. Esse é o triângulo. Quando a igreja não tem um dos elos, ela perde a razão de ser. Igreja meramente social perde a razão de ser. Igreja meramente centrada em adoração perde a razão de ser. Membro que vive ilhado perde a razão de ser. Porque a religião verdadeira tem os 3 pontos. Deus em mim, primeiro ele tem que me impactar. Depois a natureza, a boca fala do que está cheio o coração, eu falo para os outros e eu testemunho, lição da escola sabatina de novo, eu impacto o meu semelhante. Se a minha igreja não impactar, a minha fé não impactar, eles vão dizer, por que eu vou para essa igreja que é igual a todos ou que não olha as minhas necessidades pessoais? E essa pessoa vai perguntar, por que você é diferente? E ela vai ser levada a Cristo Jesus. Isso é Mateus 25, é a resposta nossa à ação divina de Mateus 24, da pregação do evangelho ao mundo todo. Você pode passar, por favor? Mas nós temos um desafio como igreja, irmãos. Nós temos um desafio. Primeiro é que nós podemos, na comunhão, CRM é comunhão, relacionamento e missão. Nós podemos ter 3 ações. Primeiro é ficar no campo institucional, ou coletivo, ou individual. Vamos imaginar, por exemplo, comunhão. Eu posso ficar no institucional e coletivo, que é a minha comunhão ser aquilo que eu recebo na igreja. Aqui é institucional a comunhão, aqui ela é coletiva. Deus está dizendo, não, mas não é essa que eu estou falando. Não se alimente pela boca dos outros, se alimente você mesmo. Comunhão, algo pessoal. A comunhão, ela pode ser ocasional ou estilo de vida. De vez em quando algum membro diz assim, eu participei daquelas 40 madrugadas, foram uma bênção na minha vida. Como foram boas aquelas 40 madrugadas? Ela não entendeu o Espírito. Ela transformou a adoração, a comunhão, num momento de 40 madrugadas, mas é um estilo de vida. Todas as manhãs, comunhão com Deus. E não é só para alguns, tem que ser maioria, segundo Ellen White. E hoje nós temos, na comunhão, cerca de 30% dos membros que dizem, no relatório da lição da escola sabatina, eu tenho minha devoção pessoal todos os dias. 30%. É maioria isso? Não é ainda. No relacionamento é a mesma coisa, você pode dizer assim, não, nossa igreja vai muito bem no relacionamento. Nós temos a ADRA, presente em 200 países no mundo. Nós temos nossos hospitais e clínicas, fazendo trabalho social, assistencial tremendo. Nós temos as dorcas da igreja, nós temos a asa da igreja institucional. Ou então nós dizemos assim, não, nós temos um projeto que todo mundo vai sair agora para construir uma casa. Isso é bonito, mas é o coletivo ainda. Deus desafia ao individual. O que é que eu faço semanalmente no meu relacionamento para impactar meus vizinhos? Não é só quando a igreja vai, não é só quando está no calendário da igreja, não é só quando o calendário do anual nos impõe a isso, por exemplo. Ocasional, quando chega a época do Natal, nós preparamos quilos de alimentos como igreja, não? Mutirão de Natal. Mas isso é ocasional, tem que ser estilo de vida. Tem que ter no calendário da igreja esses momentos para me levantar, para me acordar, mas não pode ficar nessas datas do calendário. As datas do calendário da igreja me servem como motivação a criar estilos de vida. E não pode ser só alguns. No relacionamento nós temos cerca de 32, 33% dos membros que dizem que semanalmente fazem alguma ação solidária para impactar o semelhante como fruto da sua fé. E olha só como pode ser a missão. Alguns dizem assim, nossa igreja está pregando bastante. Olha só o Novo Tempo que o Novo Tempo está fazendo. Dá uma olhada na Rádio Novo Tempo, os comportores que estão fazendo, as escolas adventistas, as clínicas, hospitais, esse pessoal, os pastores, os obreiros, olha o que a igreja está crescendo. E nós falamos os números das instituições da igreja, mas isso não é individual. A igreja pode estar indo, a pergunta é, eu estou junto? Não esqueça, se a maioria da igreja for, a igreja já vai. Não precisa ser 100%. Se eu não for, a igreja vai, mesmo que eu não esteja junto. Eu tenho que cuidar para não fazer parte dos 49%, ou 50% menos 1. O grande desafio de Deus é a individualidade da missão. Até que ponto eu me sinto parte do processo ou apenas estou sem ser? Coisa mais triste que pode haver é você estar sem ser. Estar no grupo sem ser do grupo. Não sentir parte, pertencer.
Você pode ter também a missão ocasional. O Caleb é bonito, jovens, mas é ocasional, tem que ser estilo de vida. Depois do Caleb, eu entrar no Geração 48 e virar isso um estilo de vida. Eu saio nas férias, faço um projeto, mas não pode ser tem que ser estilo de vida. E não pode ser só para alguns. Hoje nós temos 24% dos membros que dizem que têm desenvolvido algum dom para a pregação do Evangelho. Mas Ellen White diz que tem que ser a maior parte da igreja. É por isso, irmãos, que a pregação nossa aqui na União Sul tem sido muito mais aos pastores de envolver os membros do que trazer necessariamente novos membros. Quem traz novos membros são os membros. O pastor tem que ajudar os membros a entender a missão. Nós temos sido educados a vir, mas não ensinados a ir. Na verdade, todos os que entram saem, ou para ficar lá fora, ou para evangelizar os que estão lá fora. Ou eu sou missionário, ou sou um campo missionário, disse alguém. Então, o grande desafio nosso hoje, talvez não seja, o maior desafio seja evangelizar os evangelizados, do que evangelizar os não evangelizados. Porque não há profecia de Ellen White dizendo que quando a igreja batizar 10 vezes mais, o Espírito Santo desce. Não há profecia nisso. O que há profecia em Ellen White é quando a maior parte da igreja for cooperadora, o Espírito Santo desce. Então, o grande desafio que temos no ministério tem sido envolvimento total dos membros. Envolvimento total dos membros. Quando a igreja parar e de manhã procurar Deus na primeira hora do dia, como massa, como um corpo, todos. Quando nós impactarmos a sociedade por aquilo que vai dentro do nosso coração, é impossível não falar do que a gente crê. E as pessoas vão ver nosso estilo de vida diferente. E nós acharmos o nosso dom e dedicarmos a Deus, irmãos, não existe portas do inferno que consigam ficar travadas pelo poder do Espírito Santo que vai cair sobre nós. Há uma profecia sobre isso. Eu quero ir para alguns textos finais aqui. Imagine que o maior empresário de Curitiba se convertesse a esta igreja aqui. A Igreja Central de Curitiba. O maior empresário, eu não sei o nome dele, imagine. Ele assiste alguns cultos aqui, algumas semanas depois procura a comissão da igreja e diz assim, eu tenho uma proposta para a igreja. Minha proposta é a seguinte, eu tenho ouvido os desafios que vocês pregam na igreja e eu decidi fazer o seguinte, não precisa mais pregar sobre dízimo e oferta na igreja. Não recolham mais oferta. Deixa aqui, qual é o orçamento aqui da igreja? Aí o tesoureiro fala quanto é que a igreja gasta, qual é o dízimo e oferta da igreja, o dízimo e oferta, tudo junto. Aí o tesoureiro fala o número assim, eu dobro esse valor. E deixa o povo mais tranquilo, não precisa ficar falando em dízimo, oferta, fidelidade. Eu dobro o valor, vocês vão ter o dobro de dinheiro para pregar, vão dobrar de um mês para o outro, diz, a associação vai gostar, a igreja mundial vai querer saber o que aconteceu aqui. Deixa que eu dobro, eu tenho recursos para isso. A comissão da igreja está ali reunida para decidir se aceita ou não a proposta desse mega empresário que agora é membro da igreja aqui. Se você fosse membro da comissão da igreja, o que responderia? Sim ou não? Por que não? Não é um bom negócio dobrar a entrada de um sábado para o outro? É porque o negócio da igreja não é dinheiro. O negócio da igreja é fidelidade. Não importa o valor, importa a fidelidade. Há duas perguntas que você pode fazer na questão de fidelidade da igreja. A pergunta administrativa e a espiritual. A administrativa não está errada, mas ela não é completa. A administrativa é, qual é o dízimo desta igreja? Qual é a oferta dessa igreja mensal? Essa é a administrativa. A espiritual é, que percentual dos membros são fiéis nos dízimos e ofertas? Essa é a pergunta espiritual. O dízimo e oferta pode ser lá embaixo, mas se os membros são fiéis, está tudo certo. Pode ser lá em cima, mas se há infidelidade, há problema. Isso que nós não aceitamos com o dízimo, nós fazemos às vezes com os dons. A gente fala assim, quanto batizou a igreja central no último ano? 120. Uau, minha igreja batizou 120. Mas essa é a pergunta administrativa? Não é espiritual. A pergunta espiritual é, quantos membros se envolveram na salvação dessas pessoas? Essa é a pergunta espiritual. Porque se você tem 3 ou 4 obreiros bíblicos que fazem todo o trabalho junto com o pastor, isso não é computado para a vida dos membros, assim como as finanças não são. A moeda da viúva pobre tem um valor tremendo porque foi de coração, era o que ela tinha. E o que Deus está dizendo hoje é, não importa os números da igreja, quais são os teus números? Não importa se a igreja está passando madrugadas em oração, importa como é que está a tua vida espiritual, a individualidade da minha vida espiritual, esse é o ponto. O verdadeiro caráter da igreja não se mede pela elevada profissão de fé. Volta ali por favor.
profissão de fé, nem pelos nomes que se acham registrados nos seus livros, mas pelo que ela realmente está fazendo pelo Mestre, pelo número de seus obreiros perseverantes e fiéis, o esforço pessoal desinteressado há de realizar mais pela causa de Cristo do que pode ser operado por sermões ou credos. Os números da secretaria, que a secretária acabou de me dizer que são 2.800 aqui, Ellen White disse que não é esse o número dessa igreja. O número de membros dessa igreja são aqueles envolvidos na pregação do Evangelho. Esse é o número de membros da Igreja Central de Curitiba. Agora, eu vou fazer bem rápido essa parte aqui. Imagine que nós tenhamos 3 igrejas aqui em Curitiba. A primeira batizou 100 no ano passado, a segunda 50 e a terceira 20. Qual é a melhor dessas igrejas? Numa avaliação bem simplista, qual é a melhor? É a que batizou mais, não é? Mas se a gente olhar a segunda linha, fala quantos membros tem aquela igreja lá em cima. Então você já vê que a primeira igreja é muito maior do que as outras. E na terceira linha diz que na igreja número 1, cada 10 membros batizou um. Na segunda diz que cada 4 batizou um. Na terceira diz que cada um batizou um. É a igreja fantástica essa, não? Cada um batizou um. Mas se nós não tivéssemos a terceira questão ali, que é que percentual de membros se envolveu? Na primeira, só 200 membros. De 100 batismos, de 1.000 membros, 200 se envolveram, 20%. De 50 membros, de 200 membros, 100 se envolveram na igreja 2, 50%. E na igreja 3, dos 20 membros, só 2 levaram os 20 a Cristo. Qual é a melhor igreja? Talvez por muito tempo nossa preocupação era a igreja número 1. A preocupação de Deus nesses últimos tempos é a igreja número 3. Qual o percentual de membros que veio trazer alguém ao tanque batismal? Nós queremos sim louvar a Deus por todos os que entram no tanque batismal. Nós queremos celebrar os que entram no tanque batismal. Mas há uma pergunta que vem antes desta. Quantas pessoas trouxeram esses ao tanque batismal? Porque Ellen White diz que quando a maior parte da igreja se envolver em trazer pessoas ao tanque batismal, independente do número que entrar, o Espírito Santo vem e faz e traz para cá quem nós não conseguiríamos trazer. Então, irmãos, em vez de uns fazerem muito e outros nada, ele vai dizer que todo mundo tem que fazer alguma parte. Pode passar, por favor? Nós vamos passar alguns textos. Lucas 12, 48. Esse é o terceiro texto. Lucas 12, 48. Primeiro é Mateus 24, 14. Passivo divino. Deus é que vai pregar o evangelho ao mundo todo. O segundo foi Lucas 10, 2, que diz que nós temos que rogar ao Senhor da seara que mande os ceifeiros saírem da igreja a pregar o evangelho. E agora Lucas 12, 48, segunda parte, diz assim: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito se lhe pedirão. Qual é o terceiro ponto dessa mensagem? É que Deus não tem um alvo fixo para cada pessoa. Deus não tem um dom fixo para cada um. O que Deus não quer é que eu faça menos do que eu possa fazer. E Deus não está pedindo que eu faça mais do que eu possa. Que eu justifique que eu perdi minha família por causa da pregação do evangelho. Que eu perdi meus filhos porque eu era missionário demais. Porque eu perdi a saúde porque eu me envolvi demais. Deus não está pedindo esse extremo. Deus está dizendo qual é o seu melhor. Deus não está direcionando qual é o dom que eu tenho que usar. E simplesmente diz assim, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Esse é o ponto. Não é um alvo fixo, mas não pensem, olha que tradição bonita, não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Sejam simples, vocês são o equipamento. Nós temos o dom entre nós temos o dom, não precisamos ficar preocupados, mas e se eu não estou preparado para a missão? Nós somos sacerdotes todos os crentes, e aqui Ellen White diz que os líderes têm que prover meios para cada membro descobrir o seu dom, por isso que os professores da escola sabatina são mais importantes do que jamais talvez foram, porque eles são subpastores responsáveis por ajudar cada membro a descobrir o seu dom. Ellen White fala sobre isso aí em Obreiros Evangélicos. E é por isso que nós estamos colocando dentro da União Sul um trabalho muito forte em cima da escola sabatina. Vamos ler juntos esse texto? Longamente. Qual é o dom que Ellen White está falando aí, irmãos? Não está falando qual é o dom. Você está dizendo, encontre o seu dom. Encontre sua maneira de pregar. Eu conheço uma igreja que tem um ministério de dons. Eu conheço uma igreja que tem um ministério muito bonito de dons.
E essa igreja fez um dia uma feira de dons, e os membros, grande parte dos membros, descobriu um dom e está envolvido. Essa é a Igreja Central de Curitiba. E o pastor me contava agora, de novo, ali no quartinho, porque ele está vibrando com isso, o número expressivo de membros que se envolvem nos dons. Esse é o coletivo, esse é o organizacional. A pergunta é, eu estou dentro disso? Eu já achei meu dom? Estou envolvido na pregação do Evangelho? Estou participando? Mais preocupante que os interessados que não vêm são os membros que não vão. Mais preocupante que batismos que não acontecem são os discípulos que não aparecem. Mais preocupante que livros missionários estocados é o número de membros enfornados. Os irmãos entendem que a grande preocupação é envolvimento. Já noticiamos nos boletins, os membros da Igreja Central de Curitiba levaram ao batismo X pessoas no último ano. Agora precisamos noticiar, X membros da Central de Curitiba levaram alguém ao batismo no último ano. A ênfase maior é mais em relação ao número de membros envolvidos até do que o resultado, porque Ellen White não fala que eu tenho que levar ao batismo, mas que eu tenho que me envolver pela salvação de alguém. Envolvimento pela salvação de alguém. Já noticiamos que os membros da Central distribuíram X livros missionários. A ênfase está nos livros. Agora temos que noticiar, X membros da Central de Curitiba distribuíram livros missionários. A ênfase não é quantidade de livros, é quantidade de membros. Um membro pode distribuir 100 mil livros, mas não conta para os outros. Isso não pode ser dividido pela igreja, nós fazemos isso nas estatísticas, mas não é assim que funciona para Deus. E para Deus é a maior parte dos membros envolvidos. Esta é a grande preocupação do céu nesse tempo que nós vivemos. Você pode passar, por favor? Muitas vezes usamos essa primeira frase, queremos alguém para esse trabalho. Hoje à tarde temos livro missionário para distribuir. Quem pode vir? A ênfase não está nas pessoas, está no método. Temos que fazer diferente. Queremos você para algum trabalho. O que é que você gosta de fazer? Eu vou achar seu dom e vou ajudar a transformar num ministério. Meu talento, meu ministério. Eu sei que todo sábado, na hora do almoço, a gente faz uma análise do sermão do pastor, não é isso? Se a sua casa é normal, é isso que acontece. Eu queria desafiar você a 3 coisas na hora do almoço hoje. Primeiro é conversar com a família. Como é que está nosso culto familiar? Que hora a gente tem se encontrado? Dá para a gente se encontrar para uma hora do culto? Vai ser de manhã cedo, vai ser meio-dia, vai ser à noite. O meu culto familiar, que hora eu estou fazendo? Segundo, como é que nós temos impactado nossos semelhantes, amigos, parentes e vizinhos? Essa é a nossa família principal, amigos, parentes e vizinhos. Nós temos impactado os semelhantes, o que nós temos feito para influenciá-los? E terceiro, qual é o dom que nós temos aqui da mesa? Eu não sei qual é o dom que eu tenho, vocês podiam me ajudar a dizer o que eu sei fazer bem? Eu sei que na igreja tem um grupo de corredores, né? O pastor falou, esse pessoal está evangelizando. Nós temos o grupo dos motociclistas, né? Eles estão salvando gente. Nós temos o grupo do coral, está salvando gente. Nós temos diversos grupos na igreja que juntos ou separadamente estão achando o seu ministério. Pode ser com as crianças, escolas cristãs de férias, escola sabatina na igreja. Não importa a maneira, a pergunta é, Senhor, qual é o meu dom? O que é que eu posso fazer? Não só cargo na igreja, mas fora também. Onde Cristo está criando respostas individuais agora. Um dia perguntou aos discípulos, o que os homens dizem? Quem eu sou? E depois de ouvir a resposta, mas e para vocês, quem sou eu? Nesses últimos tempos, a pergunta não é o que a igreja está fazendo, mas o que é que eu estou fazendo. De que forma eu me envolvo na comunhão, no relacionamento e na missão. Se todos os membros da igreja fossem como eu sou, como seria a igreja? Mais fiel, mais missionária, mais consagrada? Como seria a minha igreja se todos fossem como eu sou? Essa pergunta, irmãos, nós temos que pensar. Eu um dia ouvi essa expressão, os 3 dias mais importantes da vida. O dia do meu nascimento, o dia em que eu descobri meu dom e o dia que eu dediquei esse dom para Deus. Você é feliz? Eu sou feliz? Felicidade são os 3. Será que não tem membro na igreja meio deslocado porque não achou ainda essa felicidade aí? E as 3 grandes perguntas da vida são essas aqui. De onde eu vim, nós somos criacionistas, não há problema. Para onde vamos, nós somos adventistas, não há problema. Mas nós temos problema com a terceira pergunta. Por que eu existo? Qual é a minha missão? Por que só ano passado morreram 40 milhões de pessoas e eu não morri? Por que eu continuo vivo? Por que eu nasci nessa geração?
Por que eu moro em Curitiba hoje? Por que eu nasci dos meus pais? Por que eu estou na faculdade onde estou? Por que eu tenho esse grau de relacionamento? Por que eu estou aqui? Qual é, Senhor, a minha missão? É plantar uma árvore, ter filho, escrever um livro? Ou é eternizar alguém no céu? Qual é a minha missão? Um dia um jovem me chamou para ir na formatura dele. Na URGS, Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. Eu era departamental de jovens lá no campo, e então eu aceitei o convite e fui lá uma noite. Eu sentei com a minha esposa lá na galeria, estava assistindo a formatura, e aconteceu uma coisa, já faz algum tempo, que eu nunca tinha visto até então. Porque na hora da entrega dos diplomas, cada vez que chamava o nome de algum formando à frente, o rapaz do som soltava uma música bem alta, aí a pessoa vinha à frente, recebia o diploma, voltava. Quando chamava outro, a música tocava, aí a pessoa vinha à frente, recebia o diploma, voltava. E assim ia acontecendo até que eu me entendi assim, isso aqui deve ser a música que a pessoa gosta de ouvir. Ela trouxe de casa o CD, e entregou ali, ó, meu nome é esse, minha música é essa, coloca essa aqui. E no momento de glória, de áureo da pessoa, ela ouvia a música que mais gostava, enquanto vinha à frente, desfilava, recebia a condecoração e descia. Mas as músicas eram pesadas, era coisa pesada. E eu fiquei pensando, tem um jovem cristão aí no meio. E o que ele trouxe de casa? Por que ele me chamou aqui? Qual a última mensagem que ele vai dar para os colegas de classe dele, para os professores? Que música esse rapaz ouve em casa? Que testemunho ele está decidindo deixar como última mensagem aos colegas depois de 4, 5 anos de faculdade? Que mensagem vai trazer? Será que eu tenho que me esconder aqui em cima na galeria, que já estou meio escondido, ou será que eu posso aparecer no final? E a ordem alfabética ia avançando e eu ia me escondendo ali. Será que esse jovem é tão... Eu não conhecia muito ele assim. De repente chamaram o nome dele. E quando chamaram o nome, o rapaz do som soltou uma música a toda altura de um grupo chamado Arautos do Rei. E a música dizia, se ele não for o primeiro em teu coração, então não é mais nada, não passa de uma ilusão. E aquele rapaz levantou e vinha para frente, soqueando a mão para cima, o tempo todo, chegou na frente, recebeu a condecoração, parou na frente dos colegas, professores, e ficou esticando e a música tocando. Se ele não for o primeiro, então não é nada na minha vida. E ele desce a escadaria, vai até o banco e fica apontando para cima até que ele senta, e ali ele impacta professores, alunos e pais que ali estavam, e a mim como líder jovem dele. O que é que Deus está querendo dessa igreja nos últimos tempos? Ou ele é tudo, ou não é nada. Ou nós acreditamos porque deixamos tudo para estar aqui, ou então não justifica estarmos aqui e deixarmos tanta coisa por estar no meio. O que Deus está dizendo são 3 coisas, irmãos. Primeiro, comunhão individual, sistemática, e eu tenho que estar na maioria. Relacionamento individual, sistemático, e eu tenho que estar dentro da maioria. E a missão tem que ser íntimo, individual meu, posso ir com a igreja, está tudo certo, mas eu tenho que ter meu projeto pessoal. E tenho que fazer disso um estilo de vida. E eu tenho que estar dentro da maioria da igreja, porque quando a maior parte do povo chegar, o número chegar à maior parte, o Espírito Santo desce e faz o trabalho que nós não conseguimos fazer, e então nós vamos para casa. Você vai ver uma música agora, que fala que cada um pode salvar um. Só um. O ano inteiro para salvar um. A lição da Escola Sabatina está nos ajudando a entender isso. Salva um, impacte alguém, impacte um vizinho. Pode ser com um pão bem feito. Traz para a classe bíblica da igreja. Leva para o pequeno grupo. Se não sabe dar estudo bíblico, leva para o pequeno grupo. Acha a sua maneira, põe seu carro à disposição para trazer visitas para a igreja. Há N maneiras. Poderíamos ficar aqui a tarde toda falando. Deus está dizendo salve alguém. Salve alguém. Vamos assistir essa música. E eu quero que você reflita na sua vida. Today a man is somewhere proclaiming the good news, winning families to Jesus all around his neighborhood. He tells them that God is able to make their house a home. He wants to win his world for Christ, but he can't do it alone. But each one
we follow after Christ, we all can lead one. We can lead one to the Savior. Then together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach one. The message is unchanging. Go ye into all the world and share the love of Jesus. Far away or door to door. You see, just like somebody told you that Jesus loves you so, you must tell someone who will tell someone until the whole world knows. For each one can reach one. As we follow after Christ, we all can lead one. We can lead one to the Savior. Then together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach one. So will you go and labor? Will you hold high your light? One by one and two by two, we can win a world for Jesus Christ. Each one can reach one. As we follow after Christ, we all can lead one. We can all lead somebody to the Savior. Then together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach one. Salvar o planeta é um problema do céu, mas salvar o nosso vizinho, Deus disse que é um problema nosso. Você não quer dizer nessa manhã: Senhor, me ajuda a ser mais forte na comunhão, no relacionamento e na missão? Todo sábado o professor Escola Sabatina lhe ajuda com as perguntas: comunhão, relacionamento e missão. Se você acha que você pode melhorar num desses três itens, eu queria orar por você nesse momento em pé, para Deus fortalecer-nos como indivíduos, não apenas como igreja, como indivíduos. Irmãos, quando a maior parte de nós chegarmos ao plano de Deus, o Espírito Santo vem. E o que Ele está dizendo hoje, aliás, o que Ele quer dizer para nós muito em breve é: bem-estar, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco? Fica tranquilo, você fez seu melhor. Sobre o muito eu vou te colocar, entra no gozo do meu Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por essa que é uma verdade presente para esse tempo. Momento em que essa igreja deve despertar ao mundo que está agitado. Nós compreendemos, Senhor, a sublimidade do tempo em que vivemos, o privilégio de termos nascido nessa geração. Os pioneiros queriam ter nascido nessa geração, mas por alguma razão que nós não entendemos, Tu escolheste a nós e não a eles. Os heróis da fé tinham todo o perfil para estar no nosso lugar, mas Tu escolheste a nós. Senhor, dá-nos convicção de estarmos no lugar certo. Queremos colocar a Cristo em primeiro lugar em nossa vida. Já nas primeiras horas do dia. Durante o dia, Senhor, impactarmos nossos semelhantes. E no final da vida, levarmos as pessoas a Cristo Jesus. Pai, nós não somos maioria ainda, por isso entendemos, porque nós clamamos, mas o Espírito Santo não vem.
Nós não somos maioria ainda na missão. Nós entendemos, Pai, o recado do céu. Fala, traduza essa mensagem individualmente a cada um de nós, Pai. Que essa igreja seja a primeira, Senhor, talvez dentre as milhares e milhares desse planeta, a ter maioria dos membros na comunhão, no relacionamento e na missão. Que haja, Senhor, uma virada na vida individual nossa, não na vida da igreja coletivamente, mas na minha vida. E que todos nós, Senhor, sentamos a renovação do Teu chamado para desfrutarmos já das alegrias que o céu tem preparado para cada um de nós. Confirma, Pai, a decisão que tomamos nesta manhã de fortalecermos a comunhão, o relacionamento e a missão. Nós Te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.